Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como que ficou meu setup do Bullet Journal de 2020. Todo o meu planejamento anual já tá feito. Eu vou mostrar aqui hoje pra vocês que eu decidi fazer uma coisa um pouco diferente do que eu fiz nos últimos anos. Então, se você já acompanha aqui o canal há mais tempo, você vai sentir uma diferença. E durante o vídeo eu vou explicar pra vocês qual que é o meu propósito esse ano com o Bullet Journal e qual é a mensagem que eu quero passar pra vocês. Então é óbvio que eu espero muito que vocês gostem, que vocês deixem muito like nesse vídeo. E quem gosta de conteúdos assim pode se inscrever aqui no canal, porque a gente já fala de Bullet aqui desde 2018. Então eu já tenho um certo conhecimento e experiência que eu vou compartilhar ainda mais com vocês em 2020. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e chega de falar e bora começar. E esse é o caderno que eu vou usar pro Bullet de 2020. Eu ganhei ele de uma seguidora. Aliás, se ela estiver assistindo, muito obrigada, eu amei. E eu comecei fazendo uma capa. Vocês vão ver que o planejamento desse ano tá bem diferente do que eu fiz nos anos anteriores, como eu falei pra vocês no início do vídeo. Dessa vez, eu decidi não me cobrar tanto. Isso foi uma escolha que eu fiz pro meu bem mesmo, porque eu sempre sou uma pessoa que se cobra demais. Eu sempre quero fazer o meu máximo, eu quero fazer uma coisa muito incrível, eu quero que vocês gostem muito. E às vezes eu acho que eu tô passando a mensagem errada, porque muitas pessoas acabam achando que ter um bullet journal é uma coisa difícil, é um obstáculo, vai atrapalhar, vai demorar. Quando na verdade o bullet journal existe para facilitar a nossa rotina, ele tá ali para ajudar, não para atrapalhar. Então, isso não significa que eu não vou fazer planejamentos mais elaborados nos dias que eu quiser, mas eu me cobrava sempre achando que não estava bom o suficiente, que eu tinha que fazer algo muito elaborado e às vezes até para o meu planejamento isso acabava me atrapalhando. Então eu decidi pelo menos iniciar o ano de uma forma mais leve, sem tanta cobrança, sem querer fazer o planejamento mais mirabolante do mundo. Então eu escolhi fazer uma coisa mais minimalista. Vocês vão ver que eu usei apenas caneta preta no meu planejamento anual. Durante o ano a gente vai explorar muitas cores, mas eu quis começar o ano, como eu falei pra vocês, de uma forma mais leve e não com tanta cobrança, como eu sempre tive. E aí, depois daquela capa escrito Olá 2020, eu decidi fazer o meu planejamento anual. Sempre comecei fazendo o meu calendário e tudo mais. Então, dessa vez, eu decidi juntar o calendário com o planejamento anual para que eu abra esse planejamento anual mais vezes. Eu reparava que eu esquecia de usar, às vezes eu não anotava as coisas aqui, ou então não ficava voltando todos os meses para ver o que foi que eu anotei. Então, eu acho que tendo o calendário dessa forma vai ser muito mais fácil para eu visualizar, porque eu sempre abro o calendário. Essa página também é conhecida como Future Log ou Planejamento Futuro, tá? Para quem tá entrando agora no universo do Bullet, só para explicar para vocês. E o meu Future Log ficou dividido em 4 páginas, com 3 meses em cada uma das páginas. Depois eu decidi fazer umas páginas que eu não usei no ano passado. Aliás, eu nunca usei, mas eu senti muita falta e esse ano eu vou usar. Primeiro, o índice. Então, já sabemos que eu vou numerar cada uma das páginas. E aqui nessa página, durante o ano, conforme eu for criando coleções, listas, conforme eu fizer alguma anotação importante que eu acho que mereça ser sinalizada, eu venho aqui e coloco em qual página que aquilo está. E as keys são os marcadores que eu vou usar para sinalizar as minhas tarefas. Até ficou uma página muito grande, caso depois eu precise fazer uma anotação para baixo, eu já deixei sobrando espaço ali. E é basicamente assim que eu vou usar essas 2 páginas, que eu não usava nos anos anteriores, como eu falei para vocês, e agora eu decidi usar, porque eu acho que vai fazer muito mais sentido para esse meu objetivo com o Bullet em 2020. E a gente sabe que eu não conseguiria fazer uma coisa muito simples, então eu decidi fazer um lettering para ilustrar e ficar mais bonito esse meu planejamento. Eu escrevi ali a frase, não é sobre brilhar, é sobre iluminar. Aliás, se você já me segue no Instagram, você deve ter visto que eu postei lá uma fotinho dando spoiler.
E quem ainda não me segue, pode ir lá me seguir agora, porque assim você fica por dentro de tudo. Eu tô sempre compartilhando as coisas primeiro lá, depois eu trago aqui, também lá eu peço opinião e assim vocês participam dos vídeos. Então é muito legal vocês me seguirem lá no Insta, tá? Além do meu perfil pessoal, tem também o meu Insta só sobre Bullet Journal, onde eu posto várias dicas, posto os meus planejamentos, as páginas que eu faço. Então se vocês quiserem me seguir também, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? E esse lettering, eu segui a mesma ideia, eu fiz tudo com a caneta preta. Eu sei que deu um pouquinho de trabalho essa página, na verdade foi a única que deu um pouco mais de trabalho. Mas mesmo assim ficou fácil e simples, caso vocês queiram se inspirar. Aliás, já vi gente fazendo, me mandando lá no Insta. Então, sempre que vocês fizerem alguma coisa inspirada no que eu mostro aqui, postem uma foto e me marquem, porque eu amo ver. Eu decidi dividir as minhas metas, então eu coloquei ali um espaço para metas pessoais, um outro espaço para metas profissionais, metas financeiras, também um espaço para metas que envolvam arte, então sobre lettering e tudo mais, também um espaço para metas do YouTube e um outro espaço para metas do Instagram. Geralmente eu faço tudo uma página só para anotar qualquer meta, então eu acho que categorizar dessa forma fica mais fácil de visualizar também. Depois a gente vem para minha página de listas. Outra coisa que mudou aqui no meu bullet, eu sempre fazia, por exemplo, uma página para filmes. E aí lá eu anotava filmes ou séries que eu gostaria de assistir, mas eu dificilmente voltava nessas páginas também, gente, porque hoje em dia é tudo tão tecnológico. Por exemplo, na própria Netflix a gente consegue colocar listas de filmes, então não era sempre que eu anotava, sabe? Em 2019 eu até nem usei essa página, mas em 2018 eu percebi que não funcionou tão bem. Então dessa vez eu decidi fazer 2 páginas, então ficou um layout bem grandão, com todas as listas de coisas que eu quero conhecer, descobrir e testar em 2020. Então eu coloquei ali filmes, livros, séries, músicas, lugares e comidas. Comidas sim, porque tem muita coisa que eu quero experimentar e passo o ano eu nem experimento. Então eu vou anotar aqui. E eu espero que pelo fato de estar tudo em 2 páginas, em uma visão geral, assim, seja mais fácil para eu voltar nessas páginas mais vezes. E também que fique organizado em cada uma das listas ali, sem precisar de uma página específica para cada uma das coisas. Depois disso, a gente vem para minha página de ideias do YouTube. Essa página eu repetia todos os meses no Bullet Journal. E eu decidi dessa vez fazer primeiro 2 páginas para isso. Eu deveria até ter deixado um pouco mais, mas a princípio eu fiz 2 páginas com 6 colunas. Então eu vou anotar bem pequenininho para que caibam muitas ideias de temas de vídeos aqui. Aliás, vocês já podem começar deixando aqui nos comentários quais os temas de vídeo que vocês gostariam de assistir, que eu vou anotar aqui. E essa página vai ser numerada também, então lá no índice eu vou colocar onde está as minhas ideias. Porque eu reparava que ficava tudo muito espalhado, tipo, cada mês tinha uma página de ideias. Ok, eu poderia abrir mês por mês, mas não estava tudo num lugar só e eu não tinha uma visão geral de todas as coisas que eu poderia gravar aqui para vocês. Então eu acho que vai ficar bem melhor tudo focado em um layout só. São 2 páginas, mas como elas estão juntas, fica uma coisa só, um espaço bem grande para eu anotar bastante coisa aqui. E por último, eu decidi fazer uma página de planejamento pro Bullet. Eu não sei como vai ser esse ano, quais as ideias de páginas que eu vou querer fazer. Eu realmente estou decidida a testar coisas novas. Eu quero realmente me manter muito focada e todas as ideias que eu tiver sobre Bullet Journal, eu quero colocar aqui nessa página. Ideias de páginas, ideias de planejamentos, registros, coisas que eu possa fazer de diferente, eu quero colocar aqui. Como eu sempre falo, o Bullet Journal tem a grande vantagem de ser personalizável, então você cria o seu
seu planejamento de acordo com a sua necessidade. É uma frase que eu sempre repito, mas essa é a maior vantagem. Então é para isso que existe essa página do Bullet, para eu conseguir anotar ali as ideias que eu tenha referente ao Bullet mesmo. E é isso, gente. Assim ficou meu planejamento anual do Bullet Journal. Em breve eu trago vídeo com planejamento mensal. Vai ficar um pouco diferente também. Não sei se eu vou fazer assim minimalista, se eu vou decorar um pouquinho mais. Podem ficar tranquilos que eu quero trazer muitas ideias acessíveis para que vocês possam se inspirar, para que vocês também não se sintam cobrados de fazer uma coisa perfeita ou muito elaborada. Eu quero que o Bullet ajude vocês assim como ele me ajuda também. E é isso, gente. Quero aproveitar e lembrar vocês que a gente tem uma live para acontecer aqui no canal amanhã. A gente tá tendo vídeo todos os dias aqui no canal e live todos os domingos. Então eu espero vocês amanhã na live e quero aproveitar e convidar vocês a se inscreverem na minha aula sobre Bullet Journal, que vai acontecer no dia 9 de janeiro. Vai ser uma aula online, gratuita, vai estar imperdível e eu vou estar esperando vocês. O link para vocês se inscreverem nessa aula vai estar aqui na descrição, então dá uma passadinha lá, se inscreve e eu vejo você nessa aula no dia 9 de janeiro, tá bom? E é isso, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye!